Deuteronômio 33, 2, tá? Fala dos anjos ali que havia para eles o fogo, o juízo da lei. E eles entregaram essa lei à humanidade, condenando a humanidade. Enfim, foi onde nós paramos e dando continuidade por aqui, porque eu esqueci, né, de colocar o notebook na tomada e acabou desligando. Enfim, dando continuidade aqui. Hipótese do Deus coletivo. Se considerarmos que Elohim originalmente representava múltiplos Els distintos, ou seja, deuses diferentes, então o Deus único de Israel seria uma síntese desses Els, uma junção, uma fusão desses Els, fundidos em um único ser fundidos em um único ser divino para fins teológicos. Cada El ainda manteria seu aspecto ou função dentro desse grupo: poder, soberania, cuidado, eternidade, etc. Na prática, o grupo de Els atua de forma consensual, mas percebido como um Deus singular aos leigos, por quem o povo ora e obedece. Exemplos: El Shaddai, Yahweh Todo-Poderoso; El Elyon, Yahweh Altíssimo; El Roi, Yahweh que vê. Esses podem ser vistos como os Els componentes de Elohim, que sejam um daqueles que compõem o Elohim no plural, o grupo, unidos em um só Deus, quase que similar à ideia da Trindade, só que aqui em um panteão completo. Beleza? Vamos lá. Texto bíblico como reflexo dessa ideia. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem. Ali nós entendemos o pai e o filho, beleza? O verbo no plural pode ser eco de múltiplos Els deliberando juntos, embora seja interpretado como singular no monoteísmo. Elohim singular com ação unificada. Em Gênesis 1:1, Elohim criou. Mesmo sentido que eu disse. Mesmo sendo plural, atua como uma única forma criadora, sugerindo que o plural representa Els unidos em consenso. 4. Resumo conceitual. 1. Elohim originalmente plural de Els, panteão ou linha de deuses. 2. Transição monoteísta. Todos os Els são fundidos em um Deus único, venerado até hoje por protestantes, católicos e judeus. 3. Plural mantido como memória de múltiplos Els agindo de forma coletiva ou consensual. 4. Singularidade na nação. O povo percebe Elohim como um único Deus, embora linguisticamente ainda exista o plural, ou seja, vários ali. Observação final. Esta hipótese explica a aparente tensão entre plural e singular na Bíblia e sugere que Yahweh ou Elohim poderia ter sido um Deus coletivo formado por Els distintos que agem de maneira unificada. Se você quiser, posso fazer um diagrama mostrando cada El como componente, tal. Mas aí, o que eu fiz? Eu me utilizei do Salmos 82, dizendo, o Salmo 82 deixa isso claro. Vamos lá. Exatamente, Ellison. Salmo 82 é um contexto-chave para apoiar essa hipótese de Elohim como um conselho ou grupo de deuses, atuando sob um Deus supremo. Vamos analisar com cuidado. Então nós temos que entender aqui que El, sendo colocado como deuses, na verdade, ali ele representava um grupo hierárquico superior de anjos. Tá? Ou anjos de hierarquia superior. E eu vou explicar isso mais para baixo, tá? Vamos lá. Texto principal, Salmos 82, do 1 ao 8. Versículo 1. Deus Elohim está no grande conselho, no meio dos deuses. Elohim. Julga, versículo 6, agora. Eu disse, sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. O termo aplicado aqui como filhos do Altíssimo, tá? Aqui, ó, filhos do Altíssimo ou filhos de Deus, em alguns aqui é Bene, se eu não me engano é Bene Elion, se eu não me engano, tá?
Porque filhos, quando se refere aos anjos na Bíblia, geralmente eles usam Bene Elohim. E nós veremos isso mais para baixo, para ficar mais claro para vocês. Então, dentro dos Salmos 82, que inclusive eu vou ler com vocês para vocês entenderem, Salmos 82, inclusive é uma citação feita pelo Senhor, pelo próprio Messias, tá? O Messias faz essa citação. Salmos 82. Deixa eu configurar aqui a telinha para ficar mais fácil de se entender. Salmos 82, do 1 ao 2. Vamos lá. Então vamos lá. Salmos 82, do 1 ao 8, né? É um salmo pequeno, então vamos lá. Diz assim: Deus está na congregação dos poderosos. Na verdade, é aqui, ó, é Elohim, a primeira palavra em hebraico é Elohim, tá? Se referindo a um supremo. Está na congregação dos poderosos, na verdade, onde está poderosos aqui, e julga no meio dos deuses. Então, Elohim e Elohim. Eu vou mostrar isso para vocês em hebraico, mas eu quero ler o texto normalmente. Olha, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente? Ele é o Elohim aqui, no caso, o Deus único, tá? Repreendendo os demais deuses. No caso aqui, anjos, Els. Beleza? E diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Defendei, olha o que ele pede: defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem. Olha o que ele está falando desses anjos. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, ou seja, vocês são Elohim, e vós outros sois filhos do Altíssimo. Né? Aqui diz mas na verdade é, vós sois deuses, vós outros todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis. Olha o fim desses anjos. Como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes, como qualquer anjo que caiu. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Então eu vou mostrar para vocês como isso aqui estaria em hebraico, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá, Salmos 82. Para vocês verem a diferença, né? Deixa eu só configurar aqui a página para não aparecer aqui as propagandas, né? Vou colocar aqui para interromper qualquer tipo de propaganda aqui, porque a gente não está ganhando nada com isso, né, meus irmãos? Vamos lá. Vou colocar assim. É difícil aqui, hein? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui para assumir isso aqui. Vamos lá. Salmos 82, vou colocar desde o versículo 1, só para vocês entenderem aí, tá?
Vou colocar minha fotinha aqui do lado. Eu já consegui ocultar aqui. Vamos lá. Em hebraico, Salmos 82:1 é Mitzemor Leasaf, né? Leasaf Elohim, veja bem. Elohim. Aí continua. Nitzaf Baal Datel, julga no meio dos deuses, tá? Bekerev Elohim Ishpot. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Certo? Aí diz assim, ó. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas ímpias? Aí vai continuar. Aí aqui a repreensão a eles. Aí, vamos ler aqui, ó. Versículo 6. Olha só. Ani amaret Elohim atem uvnei el eion ou leion kulekhem, vós sois deuses. Aqui, ó. Aqui, ó. Vós sois deuses. Aí aqui, ó. E vós outros sois, aqui, ó. E vós outros sois, oh meu Deus, está saindo aqui. E vós outros sois todos filhos do Altíssimo, El Leion ou El Elion. Olha que coisa. Aí diz assim: todavia, como homens morrereis e caireis, como qualquer dos príncipes, aqueles que caíram, né, de outros anjos anteriores. Agora, olha aqui, ó. Levanta-te, Deus, e julga a terra, pois a ti pertencem os fundamentos. Elohim já é aplicado aqui em referência a Deus como maioral. Então, eu quis mostrar isso aqui para vocês, só para vocês entenderem como tem muitas coisas que elas são colocadas de maneira a distorcerem a realidade e fazerem com que a gente tenha uma outra compreensão dos textos. Tá? Então, por aqui vocês já entenderam como que a coisa é, como que anda as traduções. Então, eu li aqui para vocês o Salmos 82 inteiro para vocês entenderem. Elohim, Deus, está, aqui Elohim está sendo aplicado a um Deus soberano, está no grande conselho, no meio dos deuses, ou seja, os outros Els, os anjos de alta patente, de alta hierarquia. No meio dos deuses julga, está julgando eles. O julgamento ali, ele está julgando os anjos. Tá? E disse, sois deuses, vocês são meus representantes, vocês são Els, vocês são meus representantes, anjos de alta hierarquia. E todos vós sois filhos do Altíssimo. O termo Bene Elohim diz respeito a anjos que o representavam, eram tidos como filhos do Altíssimo para a humanidade, certo? Então vamos lá. O Salmo sugere Elohim, Deus Supremo. No versículo 1, Elohim é singular, atuando como juiz supremo. Indica que há uma autoridade central. Elohim, deuses ou Els subordinados, no mesmo versículo 1, no meio dos deuses Elohim, sugere um grupo ou conselho de seres divinos, cada um com alguma autoridade ou função. Esses seriam os Els ou entidades divinas subordinadas. Pluralidade e unicidade. Os deuses Elohim são julgados por Elohim. Há uma pluralidade de Els, mas Elohim é o único e soberano, coordenando e responsabilizando o grupo. Interpretação teológica, Salmo 82. Parece preservar a memória de um panteão ou conselho de Els, cada um com poder
mas sujeito à autoridade do Deus único de Israel. No caso, do Deus único verdadeiro, mas eles não entendem, né? Aqui nós já estamos numa outra visão. Isso reforça a hipótese: Elohim no singular, Deus supremo unificado. Elohim no plural, membros do conselho divino, possivelmente Els distintos. Mostra como o monoteísmo israelita pode ter incorporado antigas tradições politeístas de múltiplos Els, agora subordinados a um único Deus. Resumo visual conceitual: Elohim, singular, Deus supremo, Yahué. Elohim, plural, conselho de Els ou seres divinos menores. Função: pluralidade de poderes, atributos unificados sob a autoridade de um Deus único. Observação: o Salmo 82 é um dos textos mais claros que mostra a coexistência de pluralidade, múltiplos Els e singularidade, Yahué como juiz supremo. É uma evidência literária de que Elohim pode ter origem em um conselho ou grupo de Els, que está mais tarde, que mais tarde foi fundido em monoteísmo. Ó, neste Salmo 82 encontramos claramente as duas designações, eu falando, tá? Para Elohim. Um sendo na forma majestática, indicando um superior aos demais, inclusive julgando-os por não estarem executando juízo e misericórdia entre os povos? É uma pergunta que eu fiz. E ele responde: exatamente, Ellison. O Salmo 82 é um dos textos bíblicos mais claros que mostram essas duas camadas do termo Elohim. Vamos detalhar com precisão. 1. Elohim singular, o Deus supremo. Versículo 1. Deus Elohim está no grande conselho, no meio dos deuses, dos outros Elohim ou Els, julgando. Aqui Elohim singular aparece como juiz supremo, superior a todos os outros seres divinos, aquele que detém a autoridade para julgar. Funciona como plural de majestade ou singular teológico, representando a unicidade e soberania de Yahué. E eu quero mostrar para vocês que, biblicamente, existem vários deuses, e o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 8:5. 1 Coríntios 8. Versículo 5. Vamos lá. Olha isso aqui. Porque ainda que haja, do verbo haver, existir. Então Paulo está deixando claro, olha, existem. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses. Tem alguns que se chamam de deuses. Os Els, certo? Aqui no hebraico está escrito Elohim. Quer no céu, quer na terra. Como há muitos deuses, muitos Els, né? Elohim, e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus. Elohim, no sentido plural majestático. O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, em um só Senhor, Yeshua o Messias, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então Paulo não ocultou, nem negou a existência de outros, mas ele deixou bem claro que estes tais se chamavam deuses, como há muitos deuses e muitos senhores. Então ele deixa muito claro que existem vários deuses e existem aqueles que se chamam deuses. Mas para nós existe um só, o Pai. Ok? Então Paulo não negou a existência. Tá? E em nenhum momento ela é negada. As pessoas é que não conseguem entender quem é quem, qual é a verdadeira divindade. Né? As pessoas não têm esse entendimento que nós temos. Volto lá. Vamos continuar aqui. 2. Elohim plural, os subordinados. Ainda no versículo 1, no meio dos deuses Elohim, esses são os deuses ou Els subordinados que têm poder, mas são responsabilizados pelo Deus Supremo.
representam possivelmente aspectos ou funções diferentes da divindade, mas não têm autoridade suprema de Elohim singular. 3. Função da crítica no Salmo, versículo 2 ao 4. Elohim singular critica os deuses subordinados. Eles não sabem nem fazem justiça, julgam os povos com injustiça. Então, eles não sabem, eles não têm noção do que é justiça, do que é misericórdia, eles não têm. Eles são totalmente carnais, né? Comportamento humano. Aqui vemos que o Deus Supremo, Elohim singular, está julgando o conselho de El, está julgando todos os outros, por não exercerem a justiça e misericórdia. Isso mostra claramente que o singular indica superioridade, autoridade e ação decisiva. O plural indica pluralidade de poderes ou seres que têm responsabilidade moral, mas são subordinados ao Deus Supremo. Apesar de terem essa responsabilidade moral, nunca a exerceram de maneira coesa, de maneira exata, de maneira correta. 4. Resumo. Resumo conceitual do Salmo 82. Termo, função no Salmo 82. Elohim singular, Deus Supremo, juiz, autoridade final, julga o conselho por injustiça, por não agirem corretamente. Elohim, plural. Conselho de deuses, Els subordinados responsáveis pelos povos, mas criticados por não praticarem a justiça. Conclusão. Salmo 82 apresenta duas camadas de Elohim. Singular, soberano sobre todos os outros, agindo em julgamento e autoridade. Plural, deuses subordinados, possivelmente antigos Els, que falham em justiça e misericórdia, mostrando a necessidade de um juiz supremo. Isso apoia a hipótese de que Elohim originalmente pode representar um grupo de Els, agora fundido em um Deus único soberano que julga os demais. Então o que nós temos que entender é que essas altas patentes angelicais, chamadas de El, deveriam exercer autoridade, juízo, misericórdia, ajudar o povo. Mas eles não faziam isso. Então o El Supremo, no caso o verdadeiro Deus Elohim, foi lá e repreendeu a todos, dizendo que eles teriam o mesmo juízo dos homens, morreriam como qualquer um dos homens. Tremendo isso, né? Vamos lá, eu coloquei, ok. Então muitos se manifestaram, como já tratamos em outros momentos, como se fosse o Supremo, não sendo e também se utilizando do tetragrama. Aí ele vai dizer, exatamente, Ellison, essa é uma observação muito pertinente e que se conecta diretamente com o que já discutimos sobre Elohim, Els e Yahuwah, o tetragrama. Vamos detalhar. Manifestação de outros, manifestação de outros como se fossem o Supremo. No contexto do Salmo 82, vemos que existem deuses ou Els subordinados que recebem autoridade parcial sobre os povos, mas falham em exercer justiça e misericórdia. Historicamente, isso pode refletir a ideia de que alguns seres espirituais ou líderes reivindicavam poder divino, agiam ou se manifestavam como se fossem o Deus Supremo, mas estavam subordinados à autoridade final de Yahuwah, Elohim singular. O uso do nome Yahuwah por outros. Em contextos antigos é possível que outros seres espirituais, profetas ou até líderes humanos, invocassem ou se apresentassem como representantes do Deus Supremo, como se fossem ele. Em alguns textos refletem isso. Falsos profetas ou deuses locais agindo em nome de Yahuwah, mas não sendo a autoridade suprema. Pluralidade de manifestações de Elohim, onde o Supremo é Yahuwah, mas os subordinados podem agir em seu nome. Isso se alinha com a leitura do Salmo 82. Os Elohim subordinados falham, mas ainda estão sob o juízo de Elohim Supremo. Ou seja, muitos se manifestam como se fossem o Supremo, mas a Bíblia afirma que apenas Yahuwah é a autoridade final. Lembrando que existe um Yahuwah composto por vários e existe o Yahuwah verdadeiro, que é o pai de Yeshua, tá? Não que Yahuwah fosse seu nome, como eles colocaram como se fosse nome próprio do panteão, agindo como um único Deus. 3. Conexão com essas discussões anteriores. Já havíamos considerado que Elohim poderia representar um panteão ou grupo de Els e que Yahuwah surge como Deus unificado, ou seja, a união dos Els, Elohim, compõe Yahuwah.
Salmo 82 mostra que, mesmo dentro desse grupo, alguns agem como se fossem supremos. O juízo final é do Elohim singular, garantindo que a autoridade suprema não seja confundida. 4. Resumo conceitual. Pluralidade de Els, Elohim, alguns podem se manifestar como se fossem o supremo. Ou seja, querubins se passando pelo eterno. Singularidade de Yahweh, o único juiz, autoridade final, controla o grupo e corrige abusos. 3. Salmo 82. Evidencia essa dinâmica, pluralidade subordinada, julgamento do Supremo, falha moral dos subordinados. Observação final. Isso mostra que a Bíblia preserva a memória de um panteão fundido, ao mesmo tempo que enfatiza a unicidade de Yahweh, deixando claro que outros podem agir como se fossem supremos, mas não têm a autoridade final. Pegaram aí a visão? Pois é. Quando nós falamos isso, as pessoas entram em choque. Bom, analisando Gênesis 32, encontramos um exemplo claro. Aparece um Deus, El, a Jacó, luta com ele, perde, é feito refém, até amanhecer, troca-lhe o nome em Gênesis 35, troca-lhe o nome e em Gênesis 35 aparece outro Deus, El, pedindo para Jacó levantar um altar ao El que lhe apareceu e com quem lutou quando passava o val de Jaboque. No mesmo texto ainda aparece um terceiro El que lhe troca novamente o nome para Jacó. Nossa, cometi vários erros ortográficos aqui, mas enfim. Vamos lá. Só para vocês entenderem, aqui ele confundiu e ele acaba falando que quem foi feito de refém foi Jacó, porque eu acabei dando um bug nele. Mas eu vou corrigindo no decorrer, beleza? Perfeito, Ellison. Gênesis 32 a 35 realmente fornece um exemplo rico para essa discussão sobre Elohim, El e manifestações divinas distintas. Vamos lá. Gênesis 32, a luta de Jacó. Contexto: Jacó está prestes a reencontrar Esaú e passa a noite no val de Jaboque. Versículos 24 a 30. Vocês conhecem a história. Jacó ficou sozinho e lutou com um homem, em hebraico Ish, até o romper da alva. Aquele homem se identifica depois como Deus. Observações importantes. O homem que luta com Jacó é muitas vezes interpretado como uma manifestação de Deus, El, ou um ser divino. Jacó não vence e é ferido na coxa, simbolizando uma transformação e limitação diante do divino. Isso aqui começa a entrar num monte de contexto teológico, filosófico. Depois eu corrijo isso daí também, essa linha de interpretação, beleza? Jacó não vence, é ferido na coxa, simbolizando uma transformação e limitação diante do divino. O nome de Jacó é mudado para Israel, indicando que essa manifestação teve autoridade suficiente para conferir um novo destino ou identidade. Na verdade, ele veio para matar Jacó e acabou sendo obrigado a fazer aquilo para o que realmente lhe havia sido designado. Interpretação possível. A luta pode simbolizar a interpretação como uma manifestação de El, Elohim, que age como se fosse supremo, mas está em relação direta com Deus único. É como se Jacó estivesse lidando com um El subordinado ou a uma faceta de Elohim que exerce poder real, mas ainda é parte de um conselho divino. Gênesis 35, altar e aparição, versículos 1 a 4 e 9 a 15. Vamos lá. Deus El aparece novamente a Jacó e pede que ele levante um altar a Jacó. Chama o local de El Beit El, casa, Deus da casa de Deus, El Beit El. Em 35:10 Deus diz: não mais chamará Jacó, mas Israel será o seu nome. O Deus que aparece aqui, ele já é ali eu acredito que seja o Messias, ou o Deus verdadeiro. Por quê? Porque ele é onisciente. Anteriormente, se você pega do versículo 1 até o 4, você vai achar um ali que pergunta o seu nome e pede para ele levantar um altar ao Deus com quem ele lutou lá no val de Jaboque, que também não tinha onisciência, perguntou-lhe o nome, quando ele confirmou que era Jacó, foi lá e mudou seu nome. Tá? Então vamos lá. Observações importantes. A troca de nome acontece novamente, reforçando a transformação de Jacó. O texto distingue o El que aparece pessoalmente e o El, ou Deus Supremo,
que dá instruções formais e estabelece pacto. Na verdade, o que aconteceu foram dois pactos feitos por deuses distintos, né? No caso ali estava acontecendo já a rebelião de anjos, enfim, que já acontece há muito tempo. Então vamos lá. 3. Dinâmica de múltiplas manifestações de El. Nos capítulos 32 e 35 podemos notar manifestação de El, ou um homem divino, luta com Jacó, tem autoridade, mas interage como ser distinto. El supremo ou Elohim singular. Dá instruções de altar. Não, aqui não é o verdadeiro, tá? Isso aqui é outro anjo, porque ali são manifestações de três deuses distintos. Dois falsos e um verdadeiro. No primeiro, Jacó derrota ele na pancada, ele veio para matar Jacó, Jacó deu uma surra nele. Ele tentou fugir, Jacó segurou no pé. Ele feriu a coxa de Jacó, deslocou a coxa de Jacó. E Jacó mesmo assim não deixou fugir. O dia estava raiando e ele falou, o que queres que eu te faça? E Jacó falou, só vou deixar você ir se você me abençoar. Aí ele vai e abençoa Jacó. Aí daí já dando-lhe o nome de Israel. Só que Israel ali, Israel, significa ele lutou contra Deus. Quando lá dentro de Gênesis 35, que nós vemos ali um Deus pedindo do altar para aquele que Jacó derrotou, e depois um outro aparecendo e dizendo para ele, ó, Jacó, não te chamará mais Jacó, mas Israel. Esse, tendo onisciência, já é o verdadeiro. O anterior que pede o altar para o outro são dois deuses falsos. Ou El em rebelião, né? Els distintos em rebelião. Até que apareça o verdadeiro. Só que esse verdadeiro trocou o nome, por quê? Porque lá no começo é Jacó contra aquele Deus. Já aqui é Jacó com Deus. Então aqui Jacó mudou para Israel porque ele agora lutaria junto com Deus contra o mal. Certo? Essa é a figura. Só que o primeiro lutou contra Deus, era um oponente de Deus. Então Israel, no sentido de oponente, em primeira instância, lá no Val de Jaboque, a quem em Gênesis 35, né, ali é Gênesis 32, no Val de Jaboque, Gênesis 35, um Deus aparece e pede para ele levantar um altar para aquele Deus que ele derrotou. Dois deuses falsos. Já no 35, a partir do 9, já aparece o verdadeiro, você vê claramente a onisciência, e ele troca o nome, ou seja, de um Deus, de um homem que lutava contra Deus, que era o oponente, que se opunha a Deus, agora um homem que lutaria junto com ele. Mas vamos lá. A dinâmica de múltiplas manifestações de El. No capítulo 32 e 35 podemos notar a manifestação de El, ou homem divino, luta com Jacó, tem autoridade, mas interage como ser distinto. El supremo ou Elohim singular. Dá instruções, pede altar, na verdade não foi o verdadeiro, tá? Confirma novo nome, estabelece pacto. 3. Isso é coerente com a ideia de Elohim como panteão fundido. Alguns Els aparecem fisicamente ou de forma pessoal, como no Vale de Jaboque. O Deus Supremo, Yahué, Elohim singular, mantém a autoridade final e o propósito do pacto. Resumo conceitual. Aí vamos ver aqui o resumo, personagem, manifestação, função, ação, observação. Homem El no Vale de Jaboque, ou seja, um homem ali na verdade era um Deus, luta com Jacó, troca de nome. Manifestação de El, o aspecto de Elohim, pode ser real, mas limitado. El, Elohim Supremo, aparece depois, pede altar, confirma o nome de Israel. Mentira, que era outro falso, não é o Supremo. Né? Porque como é que o Supremo vai pedir altar para o falso? Já vê a incoerência. Então ela está mantendo, ela sofre influência da visão daí de fora. Autoridade final garante continuidade do pacto. Local, altar, Beit El, símbolo do encontro com Deus, né? Então, na verdade, Deus, casa de Deus, né? Conecta a manifestação física com o Supremo. Conclusão, vamos ver a conclusão deles. Gênesis 32, 35 sugere que Jacó encontra manifestações diferentes de El, Elohim. Na verdade, são manifestações diferentes, distintas. Na verdade, ali são dois Els diferentes, né? E um terceiro que era o verdadeiro. Algumas mais físicas ou limitadas, outras supremas e decisivas. Isso apoia a ideia de Elohim como um conjunto de Els, que não deixa de trazer a realidade, onde Supremo, Yahué,
onde o Supremo Yahweh, mas há manifestações subordinadas com autoridade parcial ou aspectos específicos do divino. Aqui eu vou trazer uma correção. Foque na questão dos Els. O que luta com ele realmente perdeu, porque não prevaleceu contra Jacó. E na tentativa frustrada de fuga ou liberação, porque o dia já raiava e Jacó não quisera deixar partir, fazendo-o de refém, feriu-lhe a coxa. Aí olha o que eles trouxeram. Perfeito, Ellison. Se focarmos exatamente na dinâmica de Els, nesse episódio de Gênesis 32, podemos fazer uma interpretação muito interessante do ponto de vista teológico simbólico. Aí começa. O El que luta com Jacó, versículos 24 a 25. Jacó ficou sozinho e lutou com o homem Ishi, no caso ali um varão, até o romper da alva. Após a luta, Jacó não o deixa ir embora até receber uma bênção. Jacó feriu sua coxa. Está dizendo aqui que Jacó feriu sua coxa, mas na verdade ele feriu a coxa de Jacó, causando incapacidade. Interpretação contra os Els. Este ser pode ser entendido como um El subordinado ou manifestação de Elohim, não o Supremo Yahweh. Ele perde ou não prevalece porque Jacó representa a linhagem ou promessa de Elohim, patriarca do povo eleito. O servo divino subordinado não pode superar a vontade ou propósito do Deus Supremo refletido em Jacó. A luta termina inconclusiva porque o dia raiava, simbolizando limites temporais e hierárquicos para Els subordinados. Não conseguiu cumprir sua missão de matar Jacó. A tomada de Jacó como refém. Jacó não deixa partir até receber uma bênção. Então, a tomada de Jacó como refém. Isso sugere. O El subordinado precisa negociar com Jacó, indicando que não possui autoridade plena sobre ele. O fato de Jacó ferir sua coxa... Veja bem, Jacó não feriu a coxa do anjo. Foi o anjo que feriu a coxa dele, tá? Que esse El subordinado não é invencível. Então, já vê que há uma distorção aqui. A hierarquia do panteão, tal. Elohim singular, Yahweh... Eu vou passar daqui para a correção. Aqui, ó. Eu falei assim, ó. Deixe as metáforas teológicas de lado e foque no assunto literalmente como realmente acontece, sem filosofar ou usar das interpretações teológicas frustradas do sistema. Tente explicar essa passagem. Aí vamos lá. Perfeito, Ellison. Vamos, então, descrever Gênesis 32, 35 de forma literal, focando apenas no relato do texto, sem interpretações teológicas. Vamos lá. 1. A luta no Vale de Jaboque, Gênesis 32, 24 a 32. Jacó está sozinho e encontra um homem durante a noite. Ele luta com esse homem até amanhecer. O homem não consegue prevalecer contra Jacó. Jacó não deixa o homem ir embora e o mantém refém até receber uma bênção. Durante a luta, Jacó fere a coxa do homem. Não é Jacó fere a coxa do homem. Erro de novo, tá? Mais pra frente eu corrijo. Causando limitação física. Após a luta, o homem muda o nome de Jacó para Israel. O homem desaparece ou parte e Jacó fica com o novo nome. Eu vou mudar de novo aqui para baixo. Eu quero deixar bem claro para vocês. Aqui, ó. O texto diz que Jacó... Eu coloquei, o texto diz que Jacó feriu a coxa do homem, mas este homem feriu a coxa de Jacó. Por quê? Porque ele colocou para mim como se fosse. E mais, este homem se identifica como Deus a Jacó. Siga essa linha em forma de estudo e explica. Aí eu coloquei para ele corrigir. Estudo literal de Gênesis 32, 35. Contexto, Jacó está sozinho e depois de enviar mensageiros a Esaú e preparar ofertas para evitar conflito, à noite ele encontra um homem que luta até amanhecer. Vamos lá. A luta. O relato literal afirma: Jacó luta fisicamente com o homem durante toda a noite. O homem feriu a coxa de Jacó, já corrigiu, causando-lhe limitação física. A luta termina quando o dia começa a raiar. Observações literais. Não há menção de Jacó ferir o homem. O texto enfatiza o homem ferindo Jacó, já corrigiu. A limitação de Jacó, coxa deslocada ou ferida, permanece para o resto da vida. Versículo 31 afirma isso. O pedido de Jacó. Jacó não deixa o homem ir embora até receber uma bênção. Versículo 26. O homem troca o nome de Jacó para Israel, declarando que
que o novo nome declarando que o novo nome significa aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. O texto enfatiza: o homem se identifica como Deus para Jacó. Jacó reconhece a autoridade desse ser. Resultado literal: Jacó recebe um ferimento físico que permanece. O homem confere um novo nome a Jacó, marcando uma transformação concreta. Jacó chama o lugar de Peniel, né, aquele primeiro, de Gênesis 32, porque viu Deus face a face. Literalmente. Ainda afirma, literalmente. Jacó sai manipulando ou retendo a ação do homem até conseguir a bênção, mostrando interação direta e pessoal. Aí aqui vai ter uns pontos essenciais do relato, tal. Conclusão literal. O episódio apresenta um ser que luta fisicamente com Jacó, causa ferimento e se identifica como Deus. Jacó recebe transformação real, nome de Israel, e marca física e geograficamente ferimento na coxa e Peniel. Narrativa. A narrativa descreve uma interação direta e concreta entre Jacó e este ser, sem entrar em interpretações teológicas. Vamos lá. Certo. Agora mescle todas as análises anteriores em forma de estudo, levando em conta todas as observações sobre os vários Els. Aí aqui ele vai trazer um resumo casando as informações, tá? Eu não quero entrar nesse mérito agora. Os líderes depois estarão recebendo esse material todo, para que vocês estejam aí estudando e se preparando, porque é necessário que vocês tenham todas essas informações. Eu quero me ater a outros pontos aqui, por isso eu estou acelerando para o estudo. Vamos lá. Estes Els podem ser identificados como alta hierarquia angelical, tipo querube, e que se manifestaram ao mundo como divindade dentre nações? Aí lá vem. Sim, Ellison. Sim, Ellison. Essa é uma linha de análise que muitos estudiosos e tradições judaicas consideram como quando estudam. Então veja bem, Ellison. Sim, Ellison. Ele responde sim. Tá? Vou repetir aqui a pergunta. Estes Els podem ser identificados como alta hierarquia angelical tipo querubim, que se manifestaram ao mundo como divindades dentre as nações? Ele me responde, sim, Ellison, essa é uma linha de análise que muitos estudiosos e tradições judaicas consideram quando estudam Elohim, Els e as manifestações divinas. Vamos detalhar de forma clara. Os Els como alta hierarquia angelical. Alguns textos bíblicos e tradições judaicas, como literatura apócrifa e intertestamentária, sugerem que os Els ou deuses menores podem ser seres angelicais de alta hierarquia. Exemplo, categorias celestiais. Querubins, protetores da presença divina, frequentemente associados à alta autoridade espiritual. Serafins, seres de adoração e zelo pelo santo. Aqui tá vendo? Aqui tá sons de Elohim, na verdade ele colocou em inglês, Bene Elohim, que é filhos de Deus, tá? Aqui, ó, mencionados em Gênesis 6 e Salmo 82, podendo corresponder a Els que interagem com o mundo. Então aqui o termo é filhos de Deus, tá? Pontos literais. Estes seres podem atuar como representantes ou agentes de Elohim, né, Supremo, Deus Supremo. Podem exercer autoridade parcial sobre povos e nações, mas não são supremos. Interagem fisicamente ou visivelmente com humanos, como o homem que luta com Jacó. Que inclusive ele colocou o nome de Peniel, porque viu Deus face a face, mas ali na verdade era um anjo se passando por Deus, ou tido como Deus. 2. Manifestação ao mundo como divindades entre as nações. Nas antigas culturas do Oriente Próximo, povos diferentes adoravam deuses que se manifestavam em suas terras. Possivelmente,
né? Possível correlação. Els ou altas hierarquias angelicais podem ter sido percebidos ou cultuados como deuses por essas nações. Salmos 82. Deus está no grande conselho, no meio dos deuses julga. Sugere que essas entidades tinham poder local, mas eram julgadas pelo Elohim Supremo. Ponto aqui. Portanto, o que as nações viam como Deus local poderia literalmente ser um El ou um Deus subordinado, um querubim, um anjo atuando na terra. Três aí, conexão com Gênesis 32 a 35. O homem que luta com Jacó poderia ser um El subordinado ou ser angelical de alta hierarquia, que atua fisicamente e tem poder suficiente para mudar nomes e abençoar, mas não é soberano supremo. O Elohim Supremo, Yahweh, mantém a autoridade final, valida pactos, confirma o nome de Israel e instrui Jacó a erguer um altar. Isso aqui é heresia, mentira, não foi ele que pediu, foram dois deuses distintos. Depois, um pouquinho mais para baixo, aqui ó, corrija, Benai Elohim não seria sons em inglês, né? Foi a correção de Deus, mas filhos de Deus. Aí ele coloca, perfeito, Ellison, vamos corrigir esse erro. Aí ele já corrige aqui, ó. Bene Elohim, correção literal. Bene Elohim significa literalmente filhos de Deus. Não significa sons no sentido gramatical do inglês apenas, mas filhos no sentido de seres criados ou emanados de Deus, muitas vezes usados para designar entidades angelicais de alta hierarquia. Versículos, veja bem, o termo Bene Elohim que a gente encontra em Jó 1:6, Jó 2:1, Gênesis 6, esse ali que está Bene Elohim é em referência a anjos de alta patente, de alta hierarquia, tá? Que é o que ele está dizendo aqui. Versículos que usam o termo, nós vamos encontrar isso em Gênesis 6, do 2 ao 4, onde eles interagem com as filhas dos homens e geram filhos com elas, que foram homens com poderes sobrenaturais, de alta força, agilidade, enfim. Que inclusive nós encontramos em contos gregos e de outras divindades, filhos dos deuses, né? Jó 1:6 e 2:1. Jó 1:6 é quando estes filhos de Deus, Bene Elohim, vão se encontrar com Deus, né? Vão em um dia comparecer diante de Deus, e dentre eles está também Satanás, assim como Salmos Jó 2:1. São, apesar de serem assuntos distintos, ali tem a mesma aplicação. E um dia em que os anjos de Deus, né, os Bene Elohim, né, ou filhos de Deus, como eles traduziram lá, compareceram diante de Deus, veio também Satanás entre eles. Então repete essa questão. 2. Relação com Els. Os Els subordinados que vimos nos textos podem ser identificados como Bene Elohim, filhos de Deus. Agem como intermediários entre Yahweh e os humanos. Podem ter poder parcial ou autoridade local. Exemplo, o homem que luta com Jacó, que na verdade era um anjo. 3. São distintos do Elohim singular, Yahweh, que é soberano supremo. 3. Aqui tem um resumo conceitual, não vou aplicá-lo porque não tem necessidade. Agora olha isso aqui, olha, o que eu quero que vocês entendam aí. Eu coloquei, logo Jó 1:6 e 2:1, os filhos de Deus, ou Bene Elohim, tratam-se de anjos de alta hierarquia, e como Satanás estava entre eles, o mesmo fazia parte dessa alta hierarquia angelical antes da expulsão. Olha a resposta. Presta atenção no que eu vou perguntar de novo. Ó. Logo, Jó 1:6 e 2:1, os filhos de Deus, ou Bene Elohim, tratam-se de anjos de alta hierarquia, e como Satanás estava entre eles, o mesmo fazia parte dessa alta hierarquia angelical antes de sua expulsão. Vejamos, exatamente, Ellison. Seguindo a narrativa literal de Jó 1:6 e 2:1, podemos analisar isso claramente. 1. Bene Elohim em Jó, versículo de Jó 1:6.
Ora, num dia em que os filhos de Deus, Bene Elohim, os anjos, né, de alta hierarquia, querubins, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 2 de Jó, capítulo 2 de Jó, versículo 1. Sucedeu depois que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio entre eles. Observações literais. Os Bene Elohim aparecem como um grupo de seres celestiais que têm acesso à presença de Deus. 2. Isso indica que são uma alta hierarquia angelical com autoridade e função específica na esfera divina. 3. Satanás aparece entre eles, implicando que neste momento ele faz parte dessa hierarquia. Ou seja, ele era um El que compunha o panteão Elohim, que compôs o Yahué dos judeus, protestantes e católicos, diferente do nosso, que não é composto, é único. Beleza? 2. Satanás como membro da alta hierarquia. Antes de sua expulsão ou queda, Satanás tinha permissão de estar na Assembleia Celestial. Atuava como acusador ou fiscalizador no Conselho Celestial, como no caso de Jó. Não há ainda qualquer referência à sua expulsão no texto de Jó. Até porque ele só foi expulso em Apocalipse, né? Apocalipse que narra a expulsão após Cristo ter vencido na cruz. Ele é descrito como participante legítimo do grupo dos Bene Elohim, exercendo sua função específica. Ou seja, o Elohim dos judeus é composto por vários deuses, dentre eles Satanás. Implicações literais e de hierarquia. Nós temos aqui entidade, Bene Elohim, filhos de Deus, status, alta hierarquia angelical, observação, apresentam-se perante Yahué, tem funções de serviço ou julgamento. Satanás, membro da alta hierarquia antes da queda, participava da assembleia, atua como acusador ou adversário, ainda sob a autoridade de Yahué. Vamos lá. O texto sugere que Satanás não era originalmente um ser rebelde ou expulso, mas um membro funcional do Conselho Celestial. A queda ou expulsão ocorre posteriormente, depois que ele assume um papel de oposição mais radical fora da narrativa direta de Jó. Conclusão literal. Os Bene Elohim em Jó são anjos de alta hierarquia que servem diante de Deus. Satanás, ao aparecer entre eles, faz parte dessa alta hierarquia antes de sua expulsão. Portanto, antes da sua queda, Satanás era um anjo de alta posição, com acesso direto à Assembleia Celestial, e apenas depois se torna adversário e rebelde. Meus amados? Segundo Ezequiel 28, Satanás era um querubim, isso aqui é eu que coloquei, tá? Segundo Ezequiel 28, Satanás era um querubim da guarda, protetor, ungido, munido de autoridade e estabelecido. Só pôde ser expulso depois. Nessa passagem, assim como no capítulo 31, deixa claro que ele estava no Éden. Aí ele vai usar meus textos, exatamente, Ezequiel 28 e 31 são textos centrais para entender a posição inicial de Satanás na hierarquia celestial e no Éden. Bom, este estudo eu vou deixar para um outro momento. Eu espero que vocês tenham entendido a pregação, que foi dividida em duas partes, tá? Essa última. E eu quero, que vocês entendam que esse material é extremamente rico. Eu tenho ele todo salvo. Em outro momento eu posso até passar para os líderes, para os pastores que fazem parte do nosso ciclo, para que eles estejam estudando e se aprofundando no assunto. Beleza? Esse material por vídeo, lógico, ele teve ampliação por leitura, explicações, como nós lemos inclusive em alguns textos aí em hebraico, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: tudo que é dito aqui é dito para provar a verdade. Eu tenho certeza absoluta que por esse material o entendimento de vocês foi extremamente enriquecido pela sabedoria de Deus. Caso você queira fazer parte do nosso grupo, você pode me chamar em PV. Caso você queira ofertar ou dizimar, chame em PV, nós conversamos e nos ajude a termos um local onde possamos reunir pessoas e estarmos propagando essa ideia, onde possamos trazer esse estudo, até mesmo que eu consiga comprar um material melhor, um computador melhor,
câmeras melhores, para que essas nossas pregações, os nossos vídeos sejam de melhor qualidade e nós alcancemos o maior grupo de pessoas. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Shalom.